começamos mais um Liberdade de Opinião e vamos conversar aqui no estúdio em São Paulo com Sidney Rezende. Bom dia, Sidney. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Senhoras e senhores, bom dia. Vamos lá que o assunto tá para dar pano de manga hoje para a conversa, hein? Vamos lá, a CNN Brasil e a CNN americana transmitiram juntas o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, candidatos à presidência dos Estados Unidos. Quando o tema foi a situação climática do planeta, o candidato democrata Joe Biden deu um recado bem direto ao governo brasileiro. A gente separou esse trecho. I will rejoin the Paris Accord. I will join the Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all falling apart. And talk about someone who has no relationship with foreign policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion. Stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. What about the argument that... Sidney, qual o peso político dessa crítica direta de Joe Biden? Enorme, enorme. Vamos contextualizar esse debate. Primeiro, não tinha temática externa, não se tratava de problemas globais ali, salvo a temática central, neste caso, meio ambiente. Citar o Brasil num debate que é voltado mais para o eleitor americano, mais para o público interno, da verdadeira dimensão da preocupação do tema meio ambiente hoje no mundo todo, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos. E repare que, apesar de não mostrar ali, eu tive o prazer de acompanhar de perto, ontem eu estava na cobertura, o presidente Trump não fez nenhuma defesa do governo brasileiro, ficou ali em silêncio como se reconhecesse que é gravíssimo tanto o desmatamento como as queimadas. Acho que é um peso grande, certamente o governo brasileiro deverá se pronunciar de maneira mais afirmativa ainda do que vem fazendo, mas é uma preocupação grave incluir o Brasil nesse debate, esse é o ponto mais sensível, foi o único momento que nós fomos citados também, eu já acho uma citação que eu chamaria uma deferência, né? E por que eu disse, vamos contextualizar? São 3 debates que ambos vão se enfrentar, inclusive Djuto, foram muito bem. Um homem de 77 anos, o Biden, um outro Trump de 74 anos, 1h30 em pé ali. Quando nós tivemos aí 1h e 5 minutos, eu já estava com dor aqui muscular, me arrumando na cadeira, estava só assistindo. Imagina os dois em pé, né? Eles foram muito bem do ponto de vista da sua saúde, da sua apresentação. No entanto, o presidente Trump interrompia toda hora o debate, não deixava sequer o moderador perguntar e isso custou caro para ele. Na avaliação que a CNN americana fez ao término e que se perguntou, você assistiu o debate? Quem ganhou o debate? Olha só que coisa interessante. O Biden, por exemplo, ele começou o debate com 56% de expectativa favorável e terminou com 60%. Melhorou um pouquinho, saiu um pouco mais forte, um pouco maior. E o Trump, que começou com 43%, terminou com 28%, portanto, declinou. Não foi um bom debate para o Trump essa primeira arrancada. Então, repito, teremos aí mais 2 outros debates, um em Miami e o outro um pouco mais adiante, que vai ser em Nashville, no Tennessee, e depois teremos aí, entre uma coisa e outra, no dia 7, o debate dos vices. Então nós temos mais 3 outras etapas pela frente no que tange ao debate dos presidenciáveis americanos. Isso, são índices bem parecidos, porcentagens ali ao primeiro debate de Hillary Clinton e Donald Trump também, quando a gente viu lá nas eleições de 2016. Agora, queria até puxar aqui para você, Sidney, você falou da reação do governo brasileiro a essa fala de Joe Biden. O ministro do Meio Ambiente tuitou agora há pouco e fez até uma ironia na minha leitura, perguntando, esses 20 bilhões de reais a que Joe Biden se referiu, são anuais? Não me parece que seja a melhor atitude tratar com ironia essa temática. Nós temos os nossos interesses, evidentemente, mas quantas vezes aqui mesmo, no Liberdade de Opinião, pelo menos no que tange aqui ao meu espaço, né, nós frisávamos insistentemente que a política do meio ambiente do Brasil não está sendo conduzida da maneira mais hábil, mais adequada, mais coerente. Tanto é que uma série de medidas e tomadas de decisão do ministro Ricardo Salles estão sendo derrotadas, inclusive nos
Supremo Tribunal Federal, que estão em incongruência, estão em conflito com o que diz legislações e o que diz a cátedra mais, a cartilha, né, mais racional, que é cuidar, fiscalizar, acompanhar o que acontece na floresta brasileira, que é nossa, mas que está intimamente ligada a outras relações que temos com o mundo, inclusive a comercial. Não acho que, do ponto de vista assim, da linguagem, ter essa ironia, somente falar no dinheiro, não me parece o centro de tudo. É uma parte importante, mas está em jogo aí, é uma correlação de forças de um país tão importante, tão fundamental, tão estratégico como o Brasil. Zé, nós falávamos das resoluções do CONAMA, a Justiça acabou suspendendo a revogação que falava ali dos manguezais, das restingas. O que precisa ou que deve mudar ali na política ambiental do governo, de acordo com a eleição de um presidente, seja Trump, seja Biden, deve refletir de alguma forma aqui na nossa legislação ambiental? Não diria especificamente na legislação, mas de como se aplicar a lei. Nós alertamos, Daniel, você e eu conversamos sobre isso ontem, né, aqui no Liberdade de Opinião, e o que nós dizíamos? Apesar de resoluções terem sido ontem derrubadas, a lei continua existindo. Lembra-se aquele alerta que eu disse? Se uma determinada empresa, por exemplo, que investe pesado em resorts, que investe pesado em turismo, acreditar que poderá construir próximo ao manguezal ou próximo a uma área de preservação, porque tem uma legislação um pouco mais liberal agora e que não vai acontecer nada, não é o que o Ministério Público adianta. O Ministério Público pode embargar, pode atrasar e esses grandes grupos poderão perder dinheiro. Eu imagino, não sou contra, absolutamente contra se entrar capital nacional e estrangeiro em área turística, mas é preciso ter com isso muita racionalidade, porque a partir do momento que você passa a destruir restingas e manguezais ou deixá-las vulneráveis, se está jogando contra o próprio patrimônio do turismo, porque daqui a pouco você não vai ter nem areal, nem vegetação nativa e nem vegetação que se planta depois da nativa ter ido embora. Você vai ter erosão, você vai ter destruição, especulação imobiliária, vai ter empobrecimento daquela região. Algumas áreas do mundo que eram muito turísticas por conta do crescimento demográfico desordenado e falta de uma legislação ser cumprida na prática, simplesmente deixaram de ser atraentes para o turista. O turista não é bobo, não. A gente gasta nosso esforçado dinheirinho em passeios bacanas, legais para a gente, para nossa família, e não em lugares que se esteja destruindo, por exemplo, o planeta. Daqui para frente, o meio ambiente vai ser, com certeza absoluta, um dos primeiros assuntos das preocupações das novas gerações. Sem dúvida. Sidney, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou as redes sociais para questionar o ministro da Economia, Paulo Guedes, em relação ao debate sobre a reforma tributária. Maia perguntou-lhe por que Paulo Guedes interditou o debate da reforma tributária. Lembrando que a Câmara já tinha uma proposta em andamento antes do governo enviar a primeira parte do texto. Maia sempre deixou claro que estava disposto a fazer uma reforma em conjunto com o Planalto, mas nunca escondeu que, se fosse necessário, poderia tocar essa agenda sozinho. Agora a gente viu justamente a postagem de Rodrigo Maia, que também houve uma indireta ali a uma fala de Paulo Guedes no passado, em junho, julho, se não me engano, quando se referiu por que Maia não pode interditar ali o debate sobre o novo imposto. Você, como sempre, muito elegante, muito educado, né? Indireto. Ele passou um pito, né? É uma frasezinha só, mas passou o pito. Agora, a gente tende, Daniel, a restringir nossos comentários, as nossas observações apenas ao cargo específico, né? Algo como o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, influente deputado Rodrigo Maia, ele quer participar e debater de todos os assuntos e meio que se passou aí a temática de se suspender a reforma tributária sem ouvi-lo. De fato, não está errada essa análise, mas vamos aprofundar, vamos na raiz, já que falamos do meio ambiente, né? Na raiz da árvore, que é onde traz a água necessária para arejar o crescimento da floresta. Rodrigo Maia não fala por si mesmo, né? Tem gente da oposição que diz, ele fala pela banca, né? Ele fala pelos banqueiros, ele fala pelos grandes empresários, ele fala por setores organizados do país, nacionais e internacionais, e não está errado que isso aconteça. O Congresso é mesmo a casa para isso. Então, quando ele diz, olha,
tirar a reforma tributária como prioridade. Por que isso? De que maneira? Qual a razão? Né? Porque o empresariado brasileiro, há algum tempo, reivindica a fundamental, premente, urgente necessidade de se fazer uma reforma tributária até para se pavimentar um desenvolvimento um pouco mais tranquilo para o setor produtivo. Ele não pode ter um país que se preocupa só com o mercado financeiro. Paulo Guedes veio do mercado financeiro, tem intimidade no mercado financeiro, conhece o mercado financeiro, mas o Brasil não é só o mercado financeiro. Também é o seu setor produtivo que emprega e também é o que nós aqui nos inserimos, né, Daniel? O país dos trabalhadores, dos consumidores, do brasileiro, né, que sustenta o desenvolvimento da nação. Então é preciso que o governo pense como um todo. Maia, com certeza absoluta, não vai deixar barato a retirada da reforma tributária como item fundamental da agenda. Embora ontem dizia isso e repito hoje, a probabilidade é que essa reforma seja retomada para valer no ano que vem. Nem este ano e nem 2022. Mas Maia pode encurtar esse tempo. Pois é, mas aí esbarraria na possível reeleição de Rodrigo Maia. Ele já descartou, né? Disse que não vai ser candidato, mas o próximo nome ali a comandar a Câmara dos Deputados pode ter sido apadrinhado por Rodrigo Maia, o que provavelmente vai acontecer. Vai ter Maia por trás dessa reforma tributária aos poucos no ano que vem? Todo presidente da Câmara e do Senado tem muita importância, tem articulação. Repare o ex-presidente Michel Temer, que durante tanto tempo presidiu o PMDB, que exercia tanta proximidade no Congresso Nacional, até fora do governo, ele é ouvido, ele conversa também, ele influi, ele acaba de alguma maneira jogando a maneira dele essa agenda, né, que ele amealhou em anos de política. O mesmo acontece ali. Já me posicionei contrariamente a essa probabilidade de se renovar e estender o tempo do presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque se isso acontecesse, Maia permaneceria um pouco mais. Mas eu considero isso um atentado à Constituição, um casuísmo. Isso não acontecendo, que é provável que não aconteça, que seja a votação normal, de fato, teremos um novo presidente da Câmara e Maia terá, sim, uma influência, porque ele é do DEM, porque ele tem experiência, tem essa agenda que também Michel Temer ainda detém e tem esse controle, vamos dizer assim, de excelente relacionamento que pode redundar em votos. Então, sem dúvida alguma, no Congresso se discutirá uma agenda, uma prioritária agenda, por menor que ela seja. Não se vê mais neste governo uma possibilidade de uma grande reforma, uma grande transformação. Já estamos vivendo um outro momento, é uma outra coisa que está em andamento. Durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a repercussão negativa da forma de financiamento do Renda Cidadã, pediu ajuda com algumas sugestões de como bancar esse programa. Olha só. Tudo que eu faço diz que eu estou pensando em 22 agora. Se não faço nada, sou omisso. Se faz, estou pensando em 22. Eu quero a solução racional, preciso de ajuda no tocante a isso, conselhos, sugestões. Agora, se não aparecer nada, eu vou tomar aquela decisão que o militar toma. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Eu não vou ficar indeciso. Está chegando janeiro de 21. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem. Não é reeleição que está na mira do presidente com esse Renda Cidadã, Sidney? Vamos analisar o que disse o presidente. Eu gosto quando o presidente diz, acho louvável, acho positivo, quando ele pede sugestões, quando ele abre um caminho para o diálogo. Democracia é isso, é convencimento, é conversa, um desgaste aqui, outro ali. Nós não temos que ter a inocência e a infantilidade de achar que está para resolver tudo de uma vez só, porque se desse, o país estava numa posição muito melhor do que estamos hoje. Mas esse é um bom caminho, se for verdade. Se for verdade. Agora, quanto a esse olhar para 22 e outras datas, alguém acredita que o presidente Bolsonaro não esteja olhando? Ora, todo político está em algum lugar vislumbrando onde pode estar amanhã. Pode ser um deputado que queira ser candidato a prefeito este ano, ou que queira apoiar um outro, ou que quer ser governador daqui a 2, ou que algum dia quer ser candidato à presidência. Não há nenhum mal almejar isso. No entanto, ter um projeto de poder me parece um pouco mais complexo. Um partido, segmentos expressivos pensarem como poderão exercer o poder por mais longo tempo, não há nenhum crime, é parte inerente da democracia e do jogo. No entanto, fazer tudo para o projeto de poder
é complicado, porque se tem que fazer tudo em benefício do povo brasileiro, em benefício do Brasil, em benefício da nação. Para isso que está lá o gestor, seja ele do Poder Executivo, seja ele do Legislativo e do Judiciário. Então, recapitulando, gosto quando o presidente abre o diálogo, se verdadeiro for, e não gosto muito dessa ideia, que se não tiver ideia nenhuma, eu vou sancionar e tomar logo a decisão. Às vezes, esperar um pouquinho também é uma decisão sábia. Não há ciência exata na gestão e na administração, mas é preciso ter técnica, ter experiência e saber o que fazer. E para onde ir, né? Nesse diálogo, o mercado vai ser ouvido? O mercado sempre é ouvido, o mercado tem influência, mas não significa que o mercado, pelo fato de ser ouvido, deva prevalecer o que o mercado pensa. Entenda, o investidor, ele quer ter mais lucro, ele quer ter mais remuneração do que ele está investindo. Nós temos um sistema capitalista e isso é parte inerente desse sistema e do jogo. Se você economiza alguma importância ou se você fez uma aplicação, em economia sempre se quer mais do que se quer menos. Nada de errado nisso. No entanto, precisamos ter uma agenda para o país. Porque se você tem um país que vai enriquecendo, vai crescendo, diminuindo distâncias, vai apostando no desenvolvimento, vai apostando no crescimento econômico, gerará mais empregos e as empresas poderão mais prósperas, vender mais e todos ganhamos. Não se pode atender só ao mercado financeiro. Ora, o setor bancário, o setor financeiro fazem parte do país. Eles não são fontes dissociadas, embora já há algum tempo que essa turma está no andar de cima, o mais de cima possível, da cobertura, né? E o resto do país está vivendo lá embaixo, nos andares de baixo, sofrendo da escassez. Esse desequilíbrio é que preocupa. Essa pauta econômica, inclusive, foi ali assunto de uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, do ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Falou sobre a situação fiscal do Brasil. Disse que se o debate político nos levar a adotar medidas populistas, o custo será muito alto, os juros vão aumentar, a inflação vai voltar, os desequilíbrios setoriais vão se acentuar e o investimento vai cair. As medidas econômicas do governo Bolsonaro podem ser consideradas ou estão se tornando populistas, Sidney? Adjunto, todo governo que quer chegar ao povo vive essa dificuldade. É um fio da navalha, né? Qual é o limite do popular e quando você ultrapassa para o populismo, né? São coisas diferentes. Você tomar medidas em favor do povo, que às vezes até são polêmicas, mas que mais adiante redundem em bons resultados, são medidas populares que não são populistas, elas não são desgastantes ou falsamente populares, porque na verdade elas estão atrás de um interesse político, de projetos de poder e coisas do gênero. Então, é preciso alertar as diferenças entre uma coisa e outra. Quando o governo optou pela ajuda emergencial necessária, ainda que tenha sido um embate para se achar um valor, se deveria ser a proposta do governo ou a proposta do Congresso, e depois chegaram inicialmente aos R$600, é uma medida muito popular, porque quem do Bolsa Família recebe menos de R$200 passou a receber, pelo menos por um curto período, R$600, ela é uma medida que agrada, ela ajuda, ela alivia um pouquinho o drama de quem tem pouco dinheiro no bolso. É popular. No entanto, se você começa a atrelar ajudas desta ordem e outras visando eleição ou visando de alguma forma capturar rebanhos de outros políticos para si próprio, se faz uma manipulação daquela medida, às vezes localizada meramente por interesse eleitoreiro, tá certo o Mansueto, porque ela passa a interferir na economia. Nós não estamos com a tranquilidade fiscal. O Brasil já viveu uma crise monetária terrível, o Plano Real nasceu justamente para impedir isso. O Brasil já viveu inflação estratosférica, o Brasil já enfrentou dívida externa gigantesca, né, nos anos 80. Então nós passamos por vários desses obstáculos. A situação fiscal é a mais grave, é a velha história de se gastar mais do que se arrecada. Então é preciso que você tenha cuidado em relação a isso. Essa é a hora de ouvir os técnicos da economia, mas quem decide para onde vai é a política. E Paulo Guedes, como fica nessa história? Eu acho que ele já tirou o chapéu que tinha algumas vezes, né? Sabe a história do chapéu? Ele foi botando vários chapéus, foi tirando e ele já tirou o último agora, botou um outro chapéu. Qual é o chapéu dele agora? Ele faz parte de um comitê. Antes ele era o super-ministro. Começou assim, né? Ministro liberal, que era fácil resolver, que 2 ou 3 passos se fazia, ou 3 ou 4 medidas se fazia para chover, se fazia voltar o sol. Ele era o super-ministro.
dançou a estratégia dele para alcançar uma economia liberal, não deu certo. Se fez um ajuste, quase que ameaça sair, aquele instinto dele mais agressivo, né, do leão e tal, virou um leão meio sem dente, um leão mais amigo. Ele ruge, mas ele não tem mais a força que ele tinha, da mordida que ele tinha. Ele agora faz parte de um comitê, então você tem lá a liderança do governo no Congresso e na Câmara principalmente, você tem o presidente Bolsonaro ditando as regras do jogo, você não tem mais superministros do governo, Moro foi embora, Paulo Guedes hoje é um leão desdentado. Então, o Paulo Guedes está dentro dessa realidade. Está mais manso o Paulo Guedes. Por quanto tempo esse leão ficará manso? Se ele ficar caladinho e mansinho mesmo, fica até o final do governo. E se resolver rugir, se ele rugir alto demais, ele vai ser trocado. Essa comparação com felinos no passado já deu o que falar, viu, Sidney? Obrigado, tá? Bom dia. E tem o leão da Receita Federal também, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Bom dia, um grande abraço. Parabéns aí pela sua condução, substituiu muito bem o Colombo, viu? Muito obrigado, Sidney. Grande abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.